Olá pessoal, meu nome é Zé Rui e na aula de hoje nós vamos dar sequência no estudo do GPS e nós faremos então uma aplicação que vai calcular a distância entre duas coordenadas geográficas que nós vamos pegar. Na aula passada nós fizemos aquele aplicativo que, dado em qualquer posição geográfica, você clica no botão e ele te dá a latitude e altitude daquele ponto. Na aula de hoje, nós vamos fazer isso em dois pontos quaisquer do globo terrestre e aí sim nós vamos mandar calcular a distância entre esses dois pontos. Vamos ver como que isso aqui funciona? Então, pessoal, esse aqui é o nosso aplicativo que nós vamos construir agora. Ele tem, então, como interface bem simples, um botão de reset para nós resetarmos a aplicação, um botão de ler o ponto A e ler o ponto B. Se você quiser visualizar também no mapa, igual nós fizemos na aula anterior, eu coloquei também um botão visualização, um ver aqui ponto B e um ver para o ponto A. Ao clicar no ponto ler, qual será a funcionalidade que ele vai executar? Exatamente aquela funcionalidade que nós fizemos no vídeo anterior, que é buscar então a latitude, a longitude, e nesse caso aqui, como nós vamos usar a classe Location, nós também vamos pegar a altitude desse ponto. Não sei se você chegou a dar uma olhada lá no Developer Android, lá tem uma diversidade de métodos que podem ser aplicáveis também nas suas construções práticas aí. Nesse exemplo eu vou ficar apenas com esses três elementos, que é a latitude, longitude e altitude. Ok, pessoal? Então, uma vez que eu estou num determinado ponto, como essa simulação que eu fiz aqui na minha casa, eu cliquei em ler num determinado ponto e cliquei ali em ver. Ele me mostrou no ponto aqui que é no meu terreiro aqui fora. Então eu caminhei um pouco para o lado direito da minha casa e cliquei em botão ler novamente. Perceba que ele capturou aqui então a longitude e latitude e a altitude do ponto. Eu transitei aqui dentro da minha casa. Também pressionei o botão ver, exatamente para ele plotar novamente, não dá muita diferença visual. E agora eu vou clicar em distância. Automaticamente, olha lá, ele apareceu para mim aqui a distância de 11,46 metros. Então perceba que a precisão dele é muito boa. 11,46 metros que deu aqui essa locomoção que eu fiz dentro da minha casa. Então agora eu vou te mostrar passo a passo como eu gerei esse aplicativo aqui. Vamos lá? Então, inicialmente nós partimos do nosso aplicativo, porque aí fica mais fácil de eu já ir te mostrando cada um dos elementos que nós colocamos e construímos para chegar nesse objetivo. Ok, pessoal? Perceba que eu não me preocupei aqui com a tela, com a interface gráfica. Fiz da forma mais simples que eu podia fazer, porque aqui o nosso objetivo é exclusivamente entender os mecanismos de SIG. Vamos lá então. Vou começar pela parte gráfica, pelo layout. Então lá dentro do seu Activity Main, nós podemos ver aqui, eu gosto muito dessa opção aqui, Split, principalmente para dar aula, que facilita. Eu clico aqui nesse botão ver, ele marca para mim qual é o XML referente a esse cara. Então, perceba que eu coloquei aqui em cima um botão Reset. Dentro, esse botão, assim como todos esses outros elementos, está dentro de um linear layout que eu defini de forma vertical. Então, aí eu não preciso preocupar que ele redimensiona na vertical para mim. Esses linear layouts, eles são todos como se fosse um container, né? Você faz como se fosse uma div lá e aí automaticamente ele organiza para você ali. É bem legal de usar. Próximo ponto. Eu coloquei aqui então um text view, que é exatamente para me escrever aqui, ponto A, para meio que delimitar, né? Aqui é o ponto A, aqui vai ser o ponto B. Dentro do ponto A, pessoal, eu criei um linear layout também, que aí é um linear layout na horizontal. E aí aqui dentro, esses dois botões, eu coloquei ele de novo aqui, botão ver e botão ler do ponto A. Eles estão dentro de um linear layout na vertical. Que aí, logo na sequência, como eu estou dentro de um linear layout na horizontal, eu coloquei uma caixinha de texto, que é o nosso Edit Text aqui, que é onde eu vou colocar o resultado da minha busca, que vai ser a latitude, longitude e altitude. A mesma coisa eu fiz aqui, uma nova Text View com o ponto B, criei um linear layout para guardar tudo lá dentro desse cara. Aqui eu coloquei um linear layout, pode ver aqui,
na vertical de novo para guardar os dois botões. Então, o botão ver e o botão ler. Perceba que quando eu clico aqui, ele me mostra lá, e se eu clicar lá, ele me mostra aqui. E uma caixinha de texto também, que é do ponto B, referente às informações de latitude, longitude e altitude. Pronto. Por fim, lá embaixo, ainda dentro do linear layout completo, eu coloquei um button que é o de calcular a distância, tá, pessoal? Perceba que dentro do evento onClick, eu já coloquei em todos eles aqui, você pode ver, esse cara aqui vai chamar o método calcular distância, que é o que nós vamos chamar aqui na Main Activity, que eu vou te mostrar na sequência. Da mesma forma, por exemplo, o button ver.b vai chamar o método ver.b, que eu criei aqui dentro também. Da mesma forma, o ver.a tem um método só para ele, ver.a. E assim nós fazemos esse link entre interface e, vamos dizer assim, a regra de negócio e o seu modelo. Ok, pessoal? Então pronto, aqui a gente finaliza essa parte de layout. Eu não me preocupei tanto com ela, porque não é o nosso foco da aula. Só lembrando aqui que no final eu coloquei uma web view, que é quem vai receber, assim como na aula anterior, quem vai receber o nosso mapa aí. Na verdade, nós vamos acessar uma URL e vamos só jogar essa renderização nele aí. Então pronto, agora sim finalizamos o Layout Activity aqui. Vamos lá então para a função main, para a nossa classe Main Activity. Então vamos por partes, vamos seguir aqui a ordem dos botões. O botão Reset, pessoal, você concorda comigo que ele, quando for clicado, ele vai ter que limpar essa tela e essa tela aqui. Então foi o que eu fiz aqui para você, ó. Eu vou te mostrar isso mais adiante, eu criei uma classe ponto, cujo objeto P1, P2 são esse ponto A e ponto B, e aí o que ele faz na interface é pegar quem é aquele edit text e setar o texto dele para vazio. Pegar o edit texto do ponto B e setar ele para vazio. Só isso que eu fiz nessas linhas aqui. A linha 29 e 30, que é dar um new no ponto P1, P2, você vai entender melhor quando eu te explicar o funcionamento em si do algoritmo, que vai ser exatamente agora com a função ler.a. Então, se o usuário clicar aqui nesse botão ler, ele vai fazer então esse método aqui, ó, ler.a. O que ele faz? Ele faz, então, em alto nível, nós podemos dizer que ele simplesmente faz uma requisição no GPS para esse ponto que eu estou, pego essa resposta e vou renderizar dentro do componente do layout, que é no texto dele, eu vou imprimir esse resultado, que eu estou chamando aqui de uma função imprimir 2. Você vai ver depois que eu criei várias outras funções de imprimir. E aí você simplesmente vai setar o texto, que é aquela caixinha em branco, com o conteúdo de P1, ponto, chamando o método imprimir. Beleza? Que nesse caso aqui eu chamei de imprimir 2, só porque eu tenho 3 imprimir lá dentro da minha função. Vou te mostrar isso aqui, tá joia? Mas de forma geral deu para entender? Aqui o que a gente faz? A gente requisita no GPS e joga ele na tela dentro do text do nosso campo EDT-PTO, que eu dei esse nome para ele, tá, pessoal? Por exemplo, se você vier aqui, ó, eu mudei o identificador único do meu ponto. Isso é um padrão meu que eu gosto de colocar, tanto em Java quanto qualquer outra linguagem. Eu costumo usar EDT de qualquer campo de texto edit. Então eu chamei de edit.PTO-A, edit.a. Muito bem, agora o que o getPonto faz, pessoal? O getPonto nada mais é do que aquela função que nós fizemos na aula anterior, só que agora mais organizada. Ou seja, eu extraí somente aquilo que é necessário para que agora eu faça uma modularização. Eu criei essa função porque tanto ao clicar no botão A quanto no botão B, eu vou chamar a mesma função. Então, para não fazer o mesmo código em dois locais diferentes, eu criei uma função getPonto, que ela sempre que qualquer outro ponto precisar de fazer essa requisição no GPS, vai chamar ela com a seguinte nomenclatura, getPonto. Só isso. Então perceba que eu preciso aqui do meu Location Manager, passando para ele o serviço de localização, e preciso também do meu Location Listener, que é a minha funçãozinha que nós criamos na aula passada. A minha localização
listener. Se você não lembra, ela está aqui, ó, do mesmo jeito, intacta, igual nós fizemos no vídeo passado. Então, continuando aqui, nós precisamos fazer essa requisição. Estão lembrados disso? De pedir a permissão, se não dá erro. Se eu tirar aqui, ó, por exemplo, na mesma hora ele já vai ficar vermelhinho para mim, ó lá. Já mostrou que está errado. Então, eu vou deixar novamente aquela validação para que fique tudo ok. Na linha 72 também a mesma coisa. Aí eu vou chamar o meu método requestLocationUpdates, passando para ele quem é o meu provedor. Perceba que aqui eu já dei uma melhorada também, né? Lá nós passávamos um location.gpsProvider. Como eu estou usando em vários locais diferentes, eu criei aqui uma variável global, que é um atributo, né, dessa classe, que está lá em cima, e eu coloquei aqui, ó, que é uma string provider, e dentro do onCreate eu chamo o Location Manager passando o GPS Provider. Que aí se eu quiser mudar para Network Provider, eu mudo num lugar só e já altero em todos os lugares do meu código aí. Então vamos voltar para lá. E aqui o detalhe é que eu tenho que passar a minha localização listener, que é quem vai receber a latitude e longitude desse acesso ao GPS. Então, pessoal, até aqui nada de novo, tudo igualzinho na aula passada. A partir da linha 73 que começa o que vem diferente que a aula de hoje. Por exemplo, se você der uma olhada lá naquela documentação do Android Developer, você deve ter visto lá o método getLastKnowLocation, ou seja, pegue a última localização conhecida. Isso aqui é muito legal, por quê? Porque ele vai te retornar, se você der um Ctrl espaço aqui, ó, você consegue ver a assinatura dessa função, ela te retorna um objeto do tipo location, que aí lá dentro da documentação tem uma infinidade de opções de utilização lá, que é o que você pode brincar à vontade. Lá tem velocidade média, lá tem, se eu não me engano, questão de ultravioleta, enfim, tem um monte de coisa lá que eu nem nunca usei, mas se eu precisar um dia, é lá que eu vou procurar. Então, eu vou jogar isso dentro da minha local atual, criei uma variável local atual. A partir do location, eu consigo, por exemplo, pegar a minha latitude. Quer ver? Ó, se eu digitar aqui, ó, local atual, ponto, get, olha o tanto de coisa que tem aqui, ó. Eu posso pegar a acurácia dele, né, que é a precisão. Se você testar aí, eu acho que vai dar coisa na ordem de 6 metros a 11 metros. Eu já fiz um teste aqui em casa. Get Provider, você vai pegar aí todos os provedores que esse GPS pode te oferecer, seja ele Wi-Fi, seja ele antena de celular e assim por diante. Você pode pegar a velocidade, que aí se você tiver pegado 2 ou 3 ou 4 pontos distintos, ele vai te retornar um float. Se você entrar aqui, eu acho até que tem uma dica, deixa eu ver aqui. Não tem. Mas lá na documentação fala, por exemplo, que a unidade é metros por segundo. Então, não vai ser em quilômetros por hora, tá? Então, essas coisas são legais porque você tem acesso a tudo isso lá dentro daquela documentação que eu passei para vocês. Então, aqui eu já fiz um if mais enxuto, que é simplesmente o seguinte, ele vai jogar na tela uma mensagem somente se esse provedor não tiver habilitado, ele vai jogar na tela lá, ó, GPS desabilitado. Você pode até fazer um teste, né? Depois que você fizer esse software funcionar, desliga o seu GPS e manda chamar essa função aí. Você vai ver que ele vai jogar na tela a mensagem falando GPS desabilitado, que é o que essa linha 76 faz. Tá joia? Aqui, pessoal, na linha 78 foi o pulo do gato que eu fiz aqui. Na verdade, não é pulo do gato, eu simplesmente criei uma classe ponto para mim não ficar fazendo isso aqui, ó. Local atual, ponto, get latitude e jogo isso dentro de uma variável qualquer, por exemplo, latitude, como nós fizemos anteriormente. Nem tem, né? Não declarei. Aí, do mesmo jeito, local atual, get longitude, mesma coisa. Local atual, ponto, get altitude e assim por diante. O que eu fiz? Eu criei uma classe ponto, bem simples, que está ela aqui, ó, que então lá dentro tem 3 atributos, que são eles, latitude, longitude e altitude. Eu crio o meu construtor principal passando tudo 0 e crio aqui, eu faço 2 sobrecargas com os meus construtores, ou seja, uma função que tem o mesmo nome, mas que muda os parâmetros. Isso tem um nome na orientação a objeto que é sobrecarga. Use isso sempre, pessoal. Sempre que possível, faça sobrecargas. Então, eu criei aqui um construtor do tipo ponto,
que eu posso passar latitude e longitude para ele automaticamente, para não ter que precisar de chamar lá o get latitude, set latitude, eu já passo direto aqui na criação. Eu posso tanto criar um ponto com esses dois parâmetros, e aí ele coloca aqui ó, a altitude como 0, porque ele chama o de cima pelo this, e aí na linha 20, que é o que eu estou usando lá, eu chamo um construtor passando já os 3 atributos dessa classe, que aí eu já preencho eles todos aqui. Ah, professor, precisa da linha 21? Não, não precisa. Se eu estou atualizando todos esses caras, isso aqui é preciosismo do professor. Beleza, pessoal? Pode ser retirado. Outros métodos que eu gosto muito também de fazer à vontade aí são os métodos imprimir, que por isso que você viu lá que eu chamei o imprimir 2, né? Que eu fiz ele um pouquinho mais bonito. Não sei se isso aqui pode ser chamado de bonito, né? Eu coloquei, antes de imprimir a latitude, longitude e altitude, eu coloquei um asterisco no início e um asterisco no final, só isso. Eu também gosto de sempre fazer um imprimir HTML, no nosso caso também um XML. Enfim, isso aqui é gosto quando você está criando suas classes aí. E aqui embaixo, os nossos gets e sets aí. Nada mais nessa classe ponto. Até aqui tudo ok, pessoal? Então vamos lá. Retornando aqui, o que eu faço? Eu crio um objeto do tipo ponto, passando então o que o objeto da classe location, que eu estou chamando de local atual, me dá pela latitude, pela longitude e pela altitude. Preenchi esse ponto e retornei ele, ok? Ah, professor, poderia ter feito isso aqui, ó, ponto p new ponto, copiar essa linha aqui direto para cá, ó. Claro que poderia, à vontade, pessoal. Isso aqui é só otimizações que muitos anos dando aula de orientação a objeto a gente acaba fazendo. Tá joia? Então, ficou alguma dúvida aqui com relação a essa função getPonto? Perceba que ela é muito semelhante à aula passada, porém agora nós adicionamos um objeto do tipo location e essa classe location também nós vamos ver aqui no método calcular a distância, que é ela que vai fazer essa distância para a gente. Detalhe aqui, pessoal, eu poderia ter atribuído direto esse ponto que foi pego às minhas variáveis globais, que são P1 e P2. Por que eu não fiz isso? Porque senão engessaria o meu método getPonto. Então eu prefiro retornar um ponto qualquer com new, e aí dentro de ler ponto A eu preencho o P1 e dentro de ler ponto B eu preencho o P2. Beleza? Chamando a mesma função do mesmo jeito, fazendo reutilização de código. Então pronto. Com essa função ler.a, ler.b, nós finalizamos o preenchimento dessas duas informações, que é a informação do ponto A e da informação do ponto B. Perceba então que eu vinculei essa chamada aqui, ó, dentro do meu layout. No on-click deste botão aqui, ele vai chamar o ler.b. No on-click do botão de cima, ele vai chamar o ler.a. Está aqui para você. Próxima função, que é a mais importante da aula de hoje, o calcular distância. Perceba que eu também preciso do meu Location Manager, porque é ele que vai me dar acesso ao sistema de localização, e aí eu vou chamar o meu método DistanceBetween, passando para ele então a latitude do ponto 1, a longitude desse ponto 1, a latitude do ponto 2 e a longitude do ponto 2. Ah, Zé Rui, por que você colocou um resultado aqui e esse resultado você colocou como sendo um vetor de float? Não poderia ser um vetor de double, não? Não. Quem me falou isso foi aqui na documentação, dentro do menu Location, eu procurei aqui e cheguei aqui no Distance Between. Então perceba que aqui ele me mostra claramente o que eu tenho que passar, ele me lembra que está no sistema de coordenadas WGS84, isso é um dado importantíssimo, e os meus resultados, que serão as distâncias, né, ou a distância em si, melhor dizendo, vai ser dado por um vetor de float. Então por isso que aqui eu coloco um vetor de float, tá certo, pessoal? Não tem jeito de nós, programadores, sabermos tudo isso de cabeça. Por isso eu digo, referências como essas que nós encontramos por aí são excelentes, são fundamentais para o nosso dia a dia. Além de facilitar a sua vida, te dá um respaldo do fornecedor dessa biblioteca. Então aí a linha 87 vai fazer o serviço todo para a gente. Ah, professor, cadê aqui o retorno? O retorno, pessoal, está aqui ó, dentro do parâmetro. O parâmetro resultado
está sendo levado lá para dentro da distance between e lá dentro ele vai ser preenchido com o nosso resultado. Como eu sei que é uma distância só, eu acessei direto aqui, ó, joguei na tela um texto falando que distância igual resultado índice zero. Pronto. Se você quiser formatar esse resultado, isso aqui é Java, pessoal. Só você colocar aqui uma máscara, um format float e assim por diante. Eu não vou formatar não, deixa aí com todas as casas decimais. Se esse provedor estiver desligado, né, ele vai de novo dar aquela mensagem de GPS desligado. Ok, pessoal? Olha que legal, olha como é simples fazer a distância entre dois pontos aí. Uma tarefa que parecia complicada, agora se torna uma tarefa elementar aí usando a classe location. Para finalizar, eu simplesmente peguei aquela parte da aula anterior que nós jogávamos na tela, chamávamos a URL, como passando a latitude e longitude, eu criei uma função chamada mostra Google Maps, que recebe como parâmetro latitude e longitude. E aí eu vou jogar dentro do elemento WebView, fazendo o load a URL do Google Maps com a latitude e a longitude informada. Então, para fazer isso, eu chamei aqui uma função ver.a, que aí ver.a eu chamo essa função mostrar Google Maps, passando para ele o P1 latitude e P1 longitude. A mesma coisa para ver.b, eu chamei aqui, ó, mostrar Google Maps, passando P2 latitude e P2 longitude. Pronto, acabou. Agora, pessoal, é só rodar. Eu não vou rodar aqui porque ele não vai funcionar. Ele vai dar aquele mesmo erro lá do caso dele não estar ligado com o GPS. Então, o ideal seria o quê? Você colocar igual eu coloco aqui, eu coloco direto no meu celular e aí eu emulo aqui, ó, quando eu dou um play, ele já joga direto no meu celular, que foi o resultado que está aparecendo para você na tela aí agora. Esse exemplo aí é bem legal, né? Eu fiz aqui em casa agora à tarde. O que eu fiz? Eu ia andando pela casa e apertava ponto A, ponto B, subi lá em cima perto do galinheiro, ponto B. Ou se eu quiser resetar e começar tudo de novo, ele limpa tudo e eu coloco ponto A, ponto B. Fui no mercado, eu liguei aqui em casa no ponto A e apertei o ponto B lá no mercado, então deu 3,5 km. Foi bem legal. Ou seja, a gente pode brincar com esses aplicativos aí e fazer coisas bastante úteis. E aí, pessoal, com classes como essa igual a location, nós podemos pensar em uma afinidade de aplicações. Como, por exemplo, recentemente eu precisei de saber se a minha caixa d'água externa está mais alto que a caixa d'água da minha casa para ver se uma jogaria água para essa. Então, eu teria que fazer o quê? Medir aqui a altura da minha caixa d'água e tentar medir lá no terreno se ela ia ficar mais alta. Olha só que trabalho difícil quando você não tem isso aqui na mão. Agora com esse ensinamento que eu mostrei para vocês aí, da location que pega a altitude, você pode fazer a distância, mas não seria distância, seria então agora o desnível entre o ponto A e o ponto B. Tenta fazer como exercício esse aí. Você já tem um cliente que sou eu, já vou comprar na sua mão para saber se minha caixa d'água está mais alta ou mais baixa. É bem simples, né, gente? Basta você pegar a coordenada do ponto A e do ponto B e fazer uma subtração simples. Nada mais que isso. Então, pessoal, brincadeiras à parte, né? Para finalizar nossa aula, o que eu sugiro que você faça? Pegue tudo isso que eu demonstrei para você, tente fazer agora esse mesmo aplicativo no seu computador. Dica, execute sempre no seu celular, que aí você já pode estar utilizando e isso te dá uma motivação a mais. Você já vê ali o aplicativo que você está fazendo e ele é bem interessante. Aí, pessoal, a criatividade e a vida profissional vai te pedir, vai te requisitar muitas novas coisas. E aí você tem na mão uma infinidade de possibilidades para trabalhar. Beleza, pessoal? Então, se você gostou dessa aula, dá um joinha, compartilha com seus colegas e até a próxima, pessoal!